Por gentileza, deputado Luiz Máximo. Senhor presidente, eu me permito, numa tentativa de dar uma colaboração para as duas questões aqui colocadas, com relação à testemunha faltante e com a exceção de suspeição levantada pelo eminente advogado. Eu começo pela segunda parte. Primeiro, senhor presidente, nós queremos aqui deixar bem claro o que eu já tenho reafirmado inúmeras vezes, que o Código de Processo Penal não se aplica sequer subsidiariamente ao processo de perda de mandato. Quando o regimento quer fazer a invocação de uma aplicação analógica, ele expressa respeito. Então nós temos a aplicação do Código de Processo Penal analogicamente, supletivamente, nas comissões parlamentares de inquérito, que a lei expressa a respeito. Então aqui no caso em que há essa exceção de suspeição do relator, mesmo que tivesse essa possibilidade de se discutir isso processualmente, eu diria que quanto ao mérito há uma inconsistência. Há uma inconsistência porque o relator, ele funciona como um juiz de instrução. Ele vai proferir... Senhor presidente, eu pediria uma questão de ordem ao Mas nobre deputado. expondo. Só para o esclarecimento de um minuto, eu apenas Doutor Daniel. quero protocolar. Deputado Luiz Máximo, doutor Daniel Azevedo. Aí sim é Doutor Daniel Azevedo, por gentileza. Deixa eu o falar. deputado Luiz Máximo quer conceder alguma observação? Não quero então, por concluir. gentileza, Depois por favor, atrapalha, a palavra de né? Vossa Excelência está assegurada. Muito obrigado. O relator funciona como um juiz de instrução. Ele vai produzir um relatório que vai ser submetido a conhecimento prévio do plenário, da própria defesa. Depois a defesa fala e ele vai emitir o seu voto. Nós aqui não faremos julgamento de perda de mandato. E esse voto do relator será apreciado por esta comissão, que poderá ou não acolhê-lo. E quando essa comissão delibera, Deputado Luiz Máximo, data vênia, o relator não dá o voto assim expresso, não. Não, dá o voto é secreto, ele pode deixar o deputado... Só que o voto é secreto, mas é público. O deputado Benedito Lira já deu parecer aqui e deixou de, inclusive, de ficar omisso no voto para poder... Só que é uma espécie... pela interveniência legal. Olha, é uma excrescência. Todos os casos de perda de mandato, o relator dá seu voto coescrito, é publicado. O que aqui torna público o seu voto, o que é uma contradição, porque o regimento determina, a própria Constituição, que o voto seja secreto. Então, qual o argumento, qual a razão que eu procuro dar para esse procedimento sui generis? Porque vem um relatório no sentido ou no outro. Doutor Daniel, por gentileza. Não vou dar parte. Doutor Daniel, por gentileza. O senhor não é parlamentar para minha parte já. Mas sou advogado. O senhor não é parlamentar. Primeiro suspensivo a advogação, mas tem que respeitar. Mas pedir, não estou dizendo... Deputado Luiz Máximo, por gentileza. Deputado Luiz Máximo, por gentileza, um minuto. Doutor Daniel Azevedo. Doutor Daniel Azevedo. Doutor Daniel Azevedo. Doutor Daniel Azevedo, por gentileza. Só estou dizendo... Doutor Daniel Azevedo, por gentileza. Eu não fui intruso. Doutor Daniel Azevedo, Perfeitamente, por eu favor. me silencio. A observação de Vossa Senhoria foi impertinente a partir ao deputado. Para que um outro deputado possa entrar na fala do deputado, tem que solicitar uma parte por esse ser concedido. Eu solicitei, senhor deputado. Mas não é pertinente. Meu Deus. Eu agradeço a sua compreensão. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua compreensão, muito doutor obrigado. Daniel. Aqui na Câmara, muitas vezes, deputados Doutor Daniel, doutor Daniel, fala. eu agradeço a sua compreensão. Muito obrigado, senhor E presidente. solicito a Vossa Senhoria para Perfeitamente. que colabore com os mais. trabalhos. Por gentileza, deputado Luiz Máximo, Então, eu para concluir. respondendo, eu nem cheguei na metade ainda, o senhor já viu para concluir, eu tenho que responder ao... Para concluir no tempo que Vossa Excelência considerar razoável. Não, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado. O nosso deputado Nilton Gibson, por que é que o relator torna o seu voto público? Porque depois que ele torna o seu voto público, esse voto dele vem ser incriminado, vamos assim dizer, vem ser combatido pela própria defesa. Então não seria um absurdo que o relator desse um voto público e votasse diferentemente do seu voto por causa do voto secreto. Inclusive, deputado Luiz Vaz, passou a correr Vossa Excelência, no caso de perda de mandato, o relator desempata. Desempata. Tem isso, nós já tivemos, foi muito bem lembrado pelo nome do deputado Zé Genuíno. Então o que acontece é o seguinte, como o relator vai dar seu voto e o plenário é que vai decidir, essa decisão da comissão é que vai para o plenário da Câmara.
O plenário é que irá emitir o julgamento de cassar ou não o mandato do deputado, se for proposto por esse plenário. Portanto, eu acho que essa exceção de suspeição, ela é inconsistente, ela não encontra guarida regimental, porque o relator não emite nenhum pré-julgamento. O que ele pode entender é que na condução do processo como juiz relator, isso está dentro dos parâmetros que lhe são atribuídos regimentalmente, fazer uma aferição de ser ou não conveniente e necessário determinados tipos de diligências. Ele tem exatamente poderes para tanto. Então eu acho que essa questão da exceção de suspeição é absolutamente improcedente, mesmo porque o nosso regimento interno é expresso nas hipóteses em que o deputado se dá por impedido de votar. É quando se trata de matéria que diz respeito ao seu interesse próprio. Portanto, não cabe, data máxima vênia, essa arguição, o que eu apenas coloco como uma posição meramente pessoal. Com relação à questão da testemunha, a situação já é mais séria, porque por força de uma liminar concedida pelo relator no Supremo Tribunal Federal, foi determinado que não se desse por concluída a instrução do presente processo enquanto não houvesse a ouvida das duas testemunhas. Muito bem, só que tem um detalhe agora aqui. E daí, com todo o respeito que me merece o eminente deputado Nilson Gibbs, meu eterno mestre nesta comissão, esta comissão não dispõe de poderes, infelizmente, para conduzir testemunhas coercitivamente. Nós não dispomos de poder. Tanto que se busca, através de uma emenda constitucional, se dar a essa comissão os mesmos poderes das comissões parlamentares de inquérito. Então nós estamos nessa situação. A testemunha de interesse da defesa. Não foi o senhor relator que pediu a testemunha. Se o senhor relator tivesse rolado testemunha, a obrigação era dessa comissão providenciar o comparecimento da testemunha. Ora, muito bem, essa comissão cumpriu o determinado pelo Supremo. Marcou audiência para a ouvida das testemunhas. Uma compareceu, a outra não compareceu, não sei se tem ou não justificativa. Eu acho, e aí eu sigo a defesa do ponto de vista do eminente deputado Nilson Gibson, que deve-se pôr cautela, para que não se venha depois dar-se uma interpretação de cerceamento de defesa e de desrespeito a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que se marque uma data para ouvir essa testemunha. Mas ficando bem claro, senhor presidente, muito bem claro, que a não ser por um motivo relevantíssimo, devidamente comprovado a mais de toda e qualquer dúvida, o não comparecimento dessa testemunha implicará na dispensa de sua ouvida. O que nós não podemos é ficarmos eternamente à disposição. E cabe à defesa, com o interesse dela, já que ela pediu, até mesmo através de um mandado de segurança, a ouvida dessa testemunha.